Jesús, gloria a Dios por este día, por la oportunidad que tenemos, ¿no?, de estar en la presencia de nuestro Jehová Jireh, de nuestro Dios Todopoderoso, el grande El Shaddai. En la presencia de Cristo somos más felices, ¿no? Y quiero comenzar nuestro culto de este día martes orando. Padre, gracias te damos, gracias por tu bondade, por tu misericórdia. Gracias, Senhor, por nos conceder un día más en tu presencia. Yo sé que las situaciones de adversidad se acercan siempre y nos hace, Señor, muchas de las veces entristecer, pero tú estás con nosotros. Es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es nuestro auxilio pronto. Dios Todopoderoso, ayúdanos en esta noche, para que tu nombre, solamente tu nombre, venga a ser glorificado y exaltado. Pedimos, Senhor, tu ajuda a través do Santo Espírito, para que hable poderosamente a nosso coração e para que seamos, Senhor, llenos de tu presencia, enriquecidos, oh Deus, com tu palavra. Em nome de Jesus, te pedimos todo isso, Senhor, já apresentando a ti toda a situação que vive o mundo e que luzes de solução estão aparecendo graças a ti, Senhor, que antídotos estão sendo preparados para lutar em contra desta enfermidade, Senhor de la glória. Te pedimos, Padre amado, que tu misericórdia esteja sobre nós, sobre Bolívia, sobre Brasil, sobre o mundo inteiro, e que tenhamos, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, tu paz em nosso coração, creyendo, acreditando sempre que não há outro como tu, Senhor. Não há outro semejante a ti. Ajuda-nos em esta noite para sanar, para hacer maravillas. É o que te pedimos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Já queremos saludar nossa irmã Roseli Damasceno, Felipe Mamani, Adinea Bernardo, Vladimir Silva, David Silva, pastor de Barreira, ¿no? Eliabe Souza Nogueira, es un privilegio tenerlo con nosotros, ¿no? También tenemos Javier Cruz, Mirna Flores, que ya pide oración, Javier Cutipa, desde Redención Pampa, Inara Beatriz también, que está compartiendo, ¿no?, nuestra transmisión. Y yo pediría también a los hermanos que pudiera ahí compartir nuestra transmisión y decir que hoy tenemos una palabra directo de Dios a nuestro corazón y que tú se sienta privilegiado por eso. Hermana Marioli también ya está conectada con nosotros, ¿no? Gloria a Dios por eso. Está asistiéndonos y juntamente con ellos, aquellos que están recibiendo, ¿no?, de los que comparten nuestra transmisión. Graças a Deus por isso, graças a Deus por este dia maravilhoso, porque não nos ha faltado absolutamente nada. O Senhor tem suplido nossas necessidades e pido a los hermanos que podem fazer su pedido de oração, não escrever aí e deixar su pedido de oração por lo que sea, não, por la salud, por la situação que vivimos, não, por proteção, para que Deus venga a entrar com providência, não, e ajudar-nos em nome de Jesus. Temos aí a irmã Rebeca também já conectada. Paz de Cristo, a família do irmão Raimundo, a seu padre, a sua madre e toda a sua família, em nome de Jesus. Já estão todos bem, creio eu, não? E os irmãos compartem. Camila Duarte, há tempo que não estava conectada, no con nosotros y hoy está conectada. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, que vive y reina por siempre, ¿no? Entonces yo pediría a los hermanos, yo sé que en Manaus, por ejemplo, los cultos ya volvieron, ¿no?, con mucha precaución, con mucha cautela, ¿no? Y los hermanos que están mirándonos pueden asistir por el aplicativo IADATIBOL, que puede descargar
a través de Play Store. Estão nos assistindo também por nossa página, nosso sítio web www.adtradicionalembolivia.com. Também por nossa página em Facebook, AD Tradicional em Bolívia. E depois de que terminarmos o culto, os hermanos podem mirar, aqueles que não tiveram tempo, não, de buscar em nosso YouTube AD Tradicional em Bolívia. Glória a Deus. Irmão Javier está saludando, irmã Camila também, irmã Marioli também, todos já compartilhando, não, de nossa transmissão. Se você observar em tu pantalita aí, ao lado direito superior, está aí nossa direção de YouTube para depois do culto que queda já gravado, não? E tu puedes mirarlo, não? Em nome de Jesus. E esta noite quero compartilhar com os hermanos, não, uma porção da palavra de Deus. Estou também em uma recuperação, já medicado, e Deus também providenciado todo o que necessitamos. Glória ao Senhor. Pero quero ler uns versículos bíblicos, por lo menos, na verdade, em verdade, quero ler em Romanos. Os hermanos podem buscar aí, em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 11. É nosso versículo para esta noite, em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Amém? Está escrito assim: assim também vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Deus em Cristo Jesús, Senhor nuestro. Amém. Solo eso vamos a leer, ¿no?, para nuestra meditación en esta noche, en nombre de Jesús. Yo deseo hablar en esta noche sobre el tema muertos para el pecado. Sabemos que la humanidad decayó a partir de Adán y Eva, el pecado original, la desobediencia. Y a partir de este momento, la humanidad pasa a estar bajo maldición y la maldición del pecado. Note que desde este período de la expulsión del Edén hasta este momento, ¿no?, el pecado es real, es verdadero y tiene causado daño, ¿no?, y muchos daños a hombres y mujeres, y sin interesar el color. Pero la primera pregunta es: ¿qué es el pecado? Mire, el pecado es lo que nos separa de Dios. Yo quiero ser bien suave en mis palabras. Que nos separa de Dios, nos aleja de Deus de tal maneira, não, que passamos a viver bajo su domínio. La carta de Pablo a los romanos, una carta, digo, no, considerada el quinto evangelio. Quero abrir comilha aqui, não? Juan Camacho Ramírez. Amém. Estaremos orando por você, hermano, em nome de Jesus.
Juan Tobías, ¿no? Que Dios me lo bendiga. Y como yo hablaba, la carta a los romanos es considerada el quinto evangelio. Es una carta de justificación que nos muestra la regeneración del hombre pecador para ser una nueva criatura, ¿no? Y desde un principio hasta el final, el apóstol Pablo utilizará de todo conocimiento dado por Dios para mostrarnos de maneira bem específica por que devemos não ser justificados, por que devamos assim vivir para Deus. O pecado é como lepra, o pecado é mortal, não? E temos sua classificação em la Bíblia Sagrada, pero aún así, el hombre, dentro de su libre albedrío, sigue en transgresión. Supongamos, ¿no? En medio a esta pandemia que tenemos ahí 3 meses de enclausuramento, sería suficiente para que muchos vinieran a reflexionar sobre eso. Pero lo que vemos, al invés de un arrepentimiento por esta culpa del pecado, no, lo que vemos es totalmente, diferente. ¿Por qué digo eso? Yo hablé en una otra transmisión sobre eso, pero quiero volver otra vez a decir que mi deseo, el deseo de mi corazón sería que terminase la pandemia y toda esta gente, toda mismo, al invés de coordinar una borrachera, al invés de coordinar su adulterio, al invés de coordinar sus fiestas, deberían correr, hincar delante de Dios y agradecer y pedir perdón por sus fallas, por sus delitos, por sus transgresiones. Quizá esto ocurra en la mente de muchos, pero no de todos. Porque el hombre es extremadamente terco, extremamente dominado por esse câncer chamado pecado. Note que a gente está com mais medo de morir de Covid-19 do que morir em pecado, não? E não estamos aqui censurando ou rechazando, despreciando a enfermidade que está sobre o mundo inteiro. Não é isso. Pero a enfermidade pior de todas se chama pecado, não? É quando voluntariamente, quando deliberadamente, conscientemente, a pessoa simplesmente sabe que está haciendo lo que es incorrecto, pero aún así permanece en su dicho de seguir pecando, de seguir falhando, ¿no? Esse domínio del pecado sobre el hombre causa toda esta situação que vivimos, em busca de poder a través del pecado, em busca de autoridade, de ter o controle, a vezes até mundial. Eles hacen de todo, até mesmo matar, para reinar sobre a humanidade. Estou falando de algo verdadeiro, de algo que é sério, não? E todo isso é movido justamente por
el pecado, que tiene fracturado, que tiene debilitado, que tiene matado, que tiene hecho cosas terribles, rompido con relacionamentos, causado pelea entre familias, ¿no? Causado división entre hermanos, pecado, ¿no? Entonces, cuando analizamos a la luz de la Biblia, mire lo que Pablo está dizendo. Estamos hablando do que é pecado primeiro. Ele diz em versículo 1, que pues diremos? Pablo está perguntando e ele mesmo vai contestar. Perseveraremos com o pecado para que a graça abunde? Porque está escrito, donde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Pero eso no quiere decir que por vivirmos bajo la gracia, tenemos el derecho de vivir pecando. Y enseguida ele vai dizer, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es posible que nosotros, nacidos de Cristo, ¿no?, tengamos placer en vivir una vida de pecado? Me diga. Ya que no hay como juntar el santo y el profano. No hay comunión con tinieblas y luz. De ninguna manera, ¿no? Ele mesmo diz lo seguinte: ou não sabeis que todos os que hemos sido bautizados em Cristo Jesus, hemos sido bautizados em sua muerte? Ou seja, ele já começa a explicar que quando nos entregamos a Jesus, que quando nos volvemos para Ele, estamos sepultando, estamos matando o homem viejo. Pero não podemos nos olvidar de la máxima de Martín Lutero, quando ele diz que por haber sepultado el viejo hombre, se olvidou que ele pode ressuscitar todos os dias e todos os dias tem que matá-lo. Ou seja, vivir em santificação, sabe? Mire, porque somos sepultados juntamente com ele para a muerte por el bautismo, a fim de que como Cristo resucitou de los muertos por la gloria del Padre, assim também nós andemos em vida nueva, em novidade de vida, em vida nueva. Estamos falando de que é o pecado. Ele entra de forma sorrateira, e digo com toda sinceridade que o pecado tem um sabor maravilhoso, tem um sabor lindo, pero nem sempre é, e não é lo que parece, não lo é. Muita gente está já acostumbrada a pecar, e alguns podem dizer, pastor, pero nós seguimos pecando. Sim, falhamos, porque aún vivimos em este corpo corruptível, de lo qual Pablo diz também em los Coríntios, que se investirá de incorruptibilidade. Note isso, não? Pero mientras vivimos em este corpo, estamos sujeitos a pecar. Pero há duas maneiras, voluntariamente e involuntariamente. Involuntariamente nos damos conta e acudimos a los pés de Jesus para que nos dê o perdão. Pero el pecado, ele viene não em sua forma, não, para que vengamos a dizer, isso é pecado. Ele viene bonito. Ele viene vestido, revestido, investido de beleza. Ele viene todo preparado para que de uma vez que entre em tu vida, ele cause todo o transtorno possível para te levar ao final, que é a morte, tanto espiritual quanto física. ¿No? E tu puedes dizer, pero pastor,
Isso é tema para falar? Sim, Senhor. Sim. E é um tema que deve ser tratado, vamos dizer assim, a menudo em las plataformas de las iglesias. Tiene que ser. Sin embargo, lo que vemos hoy es la falta de ese tema para no ofender, para no dañar a algunos hermanos. Bueno, esta palavra é para cristiano. É para que vengamos a nos moldear de acordo com a doutrina de Deus. Não podemos mais, quando cometemos pecado, com conhecimento pleno, que estamos violando os mandamentos de Deus e nos apartamos, não, de Deus, sabe? E não estou falando de pecados capitales, que também estão incluídos em isso. Pero quando eu me pergunto, ¿qué es el pecado? A maneira mais sencilla de contestar seria, es lo que me separa de Deus, ou puedo decir, lo que me aleja de Deus, ¿no? Lo que me aleja de Deus. Mire, se vamos aqui nombrar, eu posso levar os hermanos a um pasaje bíblico para definir com todas as letras lo que é pecado e qual a relação, não? Mire, Pablo escrevendo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, mire la listaje, que manifesta são as obras de la carne, pecado, que são adultério, fornicação, imundícia, laxívia, idolatria, hechiceria, enemistade, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicídio, borracheras, orgias. Pero não termina. Pensamos que a listagem já está terminada, pero não termina. Pablo vai dizer o seguinte, ele diz, e coisas semelhantes a esta, acerca de las quales os amonesto, como já los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Note que a listagem não terminou. ¿Qué es pecado? Orgia é pecado. Mentiras são pecado. Idolatria é pecado. Hechizaria é pecado. Imundícia é pecado. Lascívia é pecado. ¿No? E alguno pergunta assim, ¿qué es la lascivia? Bueno, hermano, toda exposição de imoralidade que te leva a desear são lascívias, sabe? E o que mais vemos é isso, não? O que mais vemos é isso. O pecado está como que em todos os lugares. E a nós, como cristianos, temos uma dificuldade tremenda, sabe? E aí temos que sair por las calles e contemplar tales coisas que dañam nossa espiritualidade. Dígame se estou equivocado. ¿Qué es el pecado? É toda a carnada echada por Satanás para nos apartar de Deus. Eu digo a los hermanos aqui, roubar uma aguja e roubar $1.000.000 é lo mesmo. É roubo, é pecado. Está me entendendo agora? O pecado ofende a santidade de Deus. O pecado causa como que um abismo entre nós e Deus. Pero Deus manifestou-se em Cristo Jesus para unir-nos outra vez a Ele. Tu puedes dizer, pero pastor, eu não hago malo a nadie. Eu sou um homem bueno. Estou contribuyendo. Hablo coisas buenas. Pero sigue aún en la naturaleza de pecado. E é necessário que venga a ajustar-se, entregando-se a Jesus e vivendo para Ele. E solamente para Ele. O pecado
esta lepra que tem matado homens e mulheres ao redor do mundo inteiro, também está matando dentro das igrejas. Note que quando lemos aqui em Gálatas, vamos observar que há aqui pecados de origem espiritual e de origem moral, não? E ético também. Pero todos são pecados, não é certo? Ofendemos a Deus pecando, ofendemos a outros semejante pecando, não é certo? Avergonzamos a nós mesmos e a vezes a nossa família por causa do pecado. Então, podemos em resumen dizer, o pecado é a enfermidade que nos aparta de Deus. Essa é a primeira coisa, saber o que é o pecado. É toda e qualquer transgressão que vai em contra dos princípios santos de Deus, não? Que nos leva a ter uma vida sem moral e uma espiritualidade totalmente morta e enterrada. Não? Esse conceito personal, de maneira sencilla. Então, se conhecemos o pecado e quais as consequências de quem peca. Bueno, vamos direto à consequência. Em Romanos 6:23, ele diz: porque a paga del pecado é muerte, mas la dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesús, Senhor nuestro. La paga del pecado, en la traducción de la lengua portuguesa diz: el salario del pecado es la muerte. O sea, hay consecuencia mortal, pero hay consecuencia también social, ¿no? Moral, como yo hablé, ético. Porque, por ejemplo, un adulterio causa separación entre una pareja. O sea, un robo avergüenza la familia. E tantas outras coisas que poderíamos nombrar aqui, pero a consequência principal do pecado é justamente a muerte. E esta muerte, hermano, morir em pecado é ter toda uma eternidade de sofrimento. Imagine-se comigo, toda uma eternidade de sofrimento. Sabe? Consequência do pecado. Vida sem paz, não? Sem harmonia, sem comunhão com Deus. Enfim, sem nada, levando-nos a estar totalmente apartado de Deus, lejos de nosso Criador. Consequência esta que é tenida na Bíblia como um salário. Um salário. Mire, a Bíblia diz: não reine, pues, el pecado em vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas em sua concupiscência. Não reine el pecado. Está dizendo: não reine el pecado em vuestro cuerpo mortal. Aqui, em la carne. Por isso que diz, las obras de la carne. Porque o pecado começa justamente por nossa carne. Mire o cuidado que devemos que ter, não? E mire onde estamos colocando nossos pés. Onde estamos? Ele diz também o seguinte: nem tampouco. Primeiro ele diz: não reine. Claro que se o pecado reina em nossas vidas, ele vai ditar as regras e nós outros. Eu te pergunto, e talvez não é para que tu ponga aí no comentário, por favor, não lo ponga, pero eu te pergunto, o pecado é mortal, a consequência é a muerte, sim, pero eu te pergunto, meu irmão, com toda sinceridade, pecaste hoje voluntariamente? Cometeste um erro voluntariamente, sabendo que era pecado, e aún assim lo hizo, seja por obras de la carne, seja por tu pensamento. Mire, porque Jesus como que sellou um tipo de pecado
E aí podemos também atribuir, não, outros pensamentos, mas ele dijo o seguinte: el hombre que desea una mujer en su corazón ya cometió adulterio, y adulterio es pecado. Habla de la mente, o sea, pecamos por lo que vemos, por lo que hablamos, por lo que pensamos, y muchas de las veces por lo que oímos. ¿Sabe por qué? El propia carta a los Gálatas, ele vai decir lo seguinte, ele vai decir, disensiones son causadas por habladería, ¿no? Contienda son causadas por habladería, por chisme, ¿no? Pecado, no hay como escapar, y la paga es una sola, muerte total, ¿no? Essas são as consequências, e ele está dizendo, nem tampouco presentei vuestros membros ao pecado como instrumento da iniquidade, pero ele diz, sino apresentava a Deus. Note isso, entregar-se o hacer de tu cuerpo, de tus miembros, instrumento de iniquidade. Isso é quando o pecado reina sobre nosso corpo. Não lo permite. O único rei que tem que assentar-se em tu coração se chama Jesús de Nazaré, a través do Espírito Santo, e solamente a través do Espírito Santo, não? Pero Pablo, ele vai falar de maneira bem categórica, não? Seguindo, ele diz, não sabeis que se os submeteis a alguém como escravos, para obedecer-lhe, sois escravo de aquele a quem obedeçais, seja del pecado para a muerte, ou seja de la obediência para a justiça. Mire, ele está dizendo que aí sim, há aqueles que deixam reinar e aqueles que se fazem mais que isso, se fazem escravo del pecado. Já não podem mais resistir, já não podem mais lutar, já não podem mais dizer não, já não podem. Estão totalmente envolvidos, não, com o pecado, a tal maneira que são estimados por ele e são escravizados, não? Escravos do pecado que está dominando sobre eles. E sigue ele dizendo, não, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte. Pero en el versículo 11 que leemos, ahora sí, el versículo 11 que leemos, ele diz, assim também, vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Cristo, Senhor nuestro. Note isso, porque aqui está a clave. Como puedo resistir ao pecado? E alguns vai ser ayunando, orando, leyendo a Bíblia. Perfeito. Perfeito. Isso ajuda e ajuda muitíssimo, porque estamos mortificando a carne. É verdade, mortificando a carne. Pero note isso. Ele está dizendo assim também vosotros consideraos muertos. Não é o pecado que tem que morir. Não, senhores. Somos nós que temos que morir para o pecado. É eu que tenho que estar muerto para o pecado. Entender que já não estou mais bajo o jugo do pecado. Entender que o pecado não reina mais em mim. ¿Está me entendendo, hermano? ¿Cómo poderia estar muerto para o pecado? Mire, Jesus nos dá exemplo. Toda a Bíblia nos llena de exemplo. Quando José huyó de la esposa de Potifar, note que ele está dizendo em outras palavras, eu estou morrendo para ti, adultério, porque quero viver para Deus. Note que os três que foram colocados em horno ardiente, estou dando exemplos bem, como assim dizer, grosso, não? A grosso modo. Os três, ao invés de pecar com a idolatria,
Ellos estaban diciendo, estoy muriendo para la idolatría y permanezco de pie para adorar a mi Señor. Daniel, cuando fue puesto delante de él el banquete del rey, él dijo, no, yo estoy muriendo para ese tipo de banquete. No, pero estoy viviendo para Dios. Matar esta carne para no pecar. Consideraos, dijo Pablo, consideraos. O sea, tenga en mente, reflexione. Quando ele chega, é necessário. Ora, uma pessoa se apresenta a ti, te dando facilidade de maneira ilícita. Quem deve resistir? Quem deve resistir é você. Muera para o pecado hoje, pero viva para Cristo por toda a eternidade. Porque essa é a razão. A Bíblia diz que Cristo não pecou. Ou seja, ele viveu toda a vida muerto para o pecado. Muerto para qualquer tipo de invertida do inimigo que pudiese sacar os propósitos de Deus que estavam afirmados em seu coração. Agora eu te pergunto, ¿qué tú tienes hecho para estar muerto para o pecado? Como eu falei, as três coisas são fundamentais, pero a resistência e tu actitud também lo é. Ayunar, orar, meditar en la escritura y actitud para no pecar. Decir al diablo, yo no necesito de tus carnadas. Decir al infierno o aquellos que son infernales, yo no necesito de este placer, porque mi placer es Cristo. Aleluya. Es estar con Cristo, es vivir para Cristo. Glória, glória a Deus. Então, quando eu tomo a decisão e tenho a atitude, eu vou dizendo, meu amigo, o pecado para mim está vivo, sim, pero eu para ele estou morto. Porque o pecado é vivíssimo, está aí por todos os lados, não? Listo para te agarrar e te poner em uma jaula, te poner cadenas, te esposar e te conduzir donde ele quiera. Pero sabemos que al final é muerte, porque o salário del pecado é la muerte. Pero el don gratuito de Deus, quando nosotros decidimos estar muerto para el pecado, podemos ser cercados, podemos ser vítimas de trampas, pero vamos a resistir y nuestra actitud siempre será la misma. Quando me entreguei a Jesus, eu morri para o pecado e com ele também. Porque é o que está escrito. Ou não sabeis que todos os hemos sido bautizados em Cristo Jesus, hemos sido bautizados em sua muerte. Morimos para o mundo de pecado e passamos a viver para Cristo Jesus. Qual é tu decisão? Que decidirás hoje, em esta noite? ¿Seguirás siendo esclavo del pecado? ¿Seguirás siendo esclavo de la transgresión contra Dios, del fruto de la carne? ¿O tomarás una decisión de no pecar? Ah, pastor, eso es imposible. Mortifique su carne. Muera para el pecado, para que tu vida sea bajo la gracia de Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué pensa em fazer? Pastor, pero eu não sei como vou morrer para o pecado. Primeiro, confesse ao Senhor tus debilidades. Diga que você é carente de Ele. E quando se apresentam as facilidades de las obras de la carne, aprenda a estar muerto para Ele. E diga não ao pecado. E sim para Cristo. Em esta noite, meu irmão e minha irmã, eu não quero ser muito largo em isso. E eu creio que deu para que tu entenda perfeitamente. Pecado é o que nos leva para lejos de Deus. Separação. Circunstância ou consequência do pecado, muerte física e espiritual e eterna, se permanece em pecado.
Muerto para el pecado é quando eu decido rechazar todo lo que alimenta mi carne de maneira carnal, todo lo que alimenta mis ojos, todo lo que mis oídos não podem oír, todo lo que mi mente não pode absorver. Todo isso é uma maneira de estar muerto para o pecado. E mais que tudo, ayunar, orar e meditar na Bíblia é fundamental para que tu venga a declarar de ti mesmo que está muerto para as transgressões, muerto para o pecado, pero vivo para Deus. ¿Dónde está tu debilidade? Que pecado aún te persigue? Qual é a transgressão que tu não tienes força? Sabe, há muitas transgressões. A invitação de uma amiga para ir a la fiesta, a invitação de um amigo por uma copa de cerveza, as invitações para um cigarrillo de marihuana, a tendência de mentir, de ocultar a verdade. Qual é tu debilidade? Que tu estás fazendo, não, para vencer esta debilidade? Que tu estás fazendo para estar muerto para este pecado? Pastor, o adultério em minha mente, muera para ele. Pastor, a mentira em mim, muera para ela. Pastor, a avarícia em mim, muera para ela. Pastor, a envidia, muera para ela. Pastor, sabe, eu sou assim de uma maneira que não posso resistir a sensualidade, muera para ela. Não se olvide, depende de vocês. Muera para o pecado. Ele tem nome. Pecado é general, pero cada um tem seu nome. E tu sabe qual é tu debilidade. Tu sabe lo que te afecta, lo que te daña, não? Está avariento por plata. Isso pode ser pecado, sim, porque a Bíblia diz que o amor al dinheiro é a raiz de todos os males. E tu puedes estar enquadrado em isso também. Cuidado com a lujuria. Cuidado com todos estes pecados. Sejam eles capitais, sejam eles mortais, não, voluntários ou involuntários. Cuidado. Esteja muerto para o pecado hoje, em nome de Jesus. Se tu puedes dizer, pastor, tenho problema, tenho um pecado que aún não puedo resistir, eu tenho que morir para ele. Tu puedes poner aí no comentário e dizer, ore por mim. Não necessita dizer que transgressão é, pero puede dizer, ore por mim, eu estarei orando por ti. Em esta noite vamos vencer o pecado, porque la Biblia diz que la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna. Entonces vamos juntos, está muerto para el pecado. Hermana Mirna Flores, pide oración por Osvaldo, por Johan, pide oración también por sus hijos. Mariole pide oración por su hija Sofía, y Juan Camacho pide oración por él y su hermano Juan. Amén, 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 amén. Vamos a orar por estas personas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Padre, graças te damos, te alabamos, Senhor de la glória, loamos a ti. Há muitos pedidos de oração outra vez. Oramos também por Fernando, de la Radio Estilo, que está com Covid-19. Ele me chamou hoje, Senhor, e pedindo, confiando em nossas orações. E eu clamo, Senhor de la glória, ó Deus Todo-Poderoso, que ajude a Fernando a sair desta situação. Também chegou a nosso conhecimento uma senhora que está muito debilitada, muito desgalçada, com sua barriga llena de água e que já não quer mais viver. Senhor, tu tienes poder para lhe quitar esta enfermidade de 2 anos. São 2 anos, Senhor. Pero tu puedes em um momento visitarla. Ela está vivendo frente de la casa de hermana Lídia. E eu creio que tu puedes fazer algo por ela, ó Deus Todo-Poderoso. E por todos aqueles que estão pedindo oração aqui, não? Que está em minhas mãos. Eu clamo a ti, Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso e Santo, por aqueles que descobriram que aún necessitam morir para algum tipo de pecado, algum tipo de transgressão. Ajuda-lhes, Senhor, para que eles possam vencer, para que eles possam, Senhor, morir
para esta transgresión y vivir para ti. Oh Dios Todopoderoso y Santo, entra con tu providencia por todos aquellos que están manifestándose. Yo no quiero saber cuáles son sus debilidades, no me interesa. Interesa solamente a ti. Por eso clamo, Señor, por tu misericordia y compasión, que ayúdeles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, amigos, siempre que están conectados con nosotros, a ustedes que estuvo con nosotros, felicidades. Usted foi bem-aventurado e seguramente Deus habló a tu coração. Lo que te pido é que tome uma decisão de morir para o pecado e viver para Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus, nosso eterno Padre, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos, desde agora e por sempre. Amém, amém. Deus me lo bendiga.